Polêmica. Praticamente todas as emissoras de televisão já tiveram que enfrentar uma ou outra polêmica em sua história. Não adianta. No vídeo de hoje nós vamos ver quais foram essas polêmicas que balançaram as estruturas delas. O Aqui Agora foi um telejornal de grande sucesso do SBT. O único problema é que o jornal não tinha muito limite. No dia 5 de julho de 1993, às 8h30 da noite, eles exibiram imagens de uma garota chamada Daniela Lopes saltando do 7º andar de uma galeria no centro paulistano. A equipe do programa, que estava por perto, gravou a fatalidade por volta das 11 horas da manhã e no mesmo dia a gravação foi exibida. A tragédia rendeu 18 pontos no Ibope para a emissora. A exibição das cenas foi um grande escândalo e chocou os telespectadores. Tanto a emissora quanto o programa foram alvos de críticas da imprensa e de outros segmentos da sociedade. Inclusive a falta de limites da televisão virou tema de muitas discussões. Marcos Wilson, diretor de jornalismo do SBT, foi quem tomou a decisão de exibir as imagens. A emissora, ao menos, avisou aos telespectadores que o conteúdo da reportagem seria forte. No ano seguinte, em 1994, o juiz Hernani Coutinho Dantas, da 5ª Vara Civil de São Paulo, condenou o SBT a pagar 1,5 milhões de reais pelo uso indevido das imagens e de danos morais à família da garota. Outro caso parecido rolou com a Record. No dia 10 de abril de 2003, a emissora exibiu uma pessoa tirando a própria. Pois é, isso mesmo. No caso, era um policial militar. A Band tinha as imagens, mas não as exibiu e aproveitou para criticar a concorrente. Como se não fosse o bastante, no dia seguinte, 11 de abril, a Record ainda repetiu as imagens. Foi um outro escândalo. O Ministério Público abriu um inquérito e puniu a emissora. A Record teve que assinar um termo de ajustamento de conduta e foi obrigada a produzir vinhetas de cunho social e deveria inserir por 2 meses matérias positivas no Cidade Alerta. No dia 13 de outubro de 2008, Lindenberg Alves sequestrou a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel e 3 de seus amigos. Começava o sequestro de Eloá, que se estendeu por mais de 100 horas e ganhou a atenção das pessoas. O caso se tornou um prato cheio para a mídia em geral, principalmente para as emissoras de televisão. Enquanto Lindenberg negociava com a polícia, a produção do programa Haddad é Sua conseguiu localizar o telefone dele. Lindenberg atendeu e aceitou falar com o repórter Luiz Guerra. Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão, a gente só está em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada, a gente quer saber se está tudo bem, só isso. É repórter? Isso, filho, a gente está querendo saber se está tudo bem com você, nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo bem, peixe. Querido, como é que tá Eloá, vocês dois, tá tudo tranquilo aí? Ó, vocês estão ao vivo aí? Não, querido, pode acreditar, estamos aqui só conversando com você e se você quiser... Porque é o seguinte, se você estivesse ao vivo, você ia ver aí que ela acabou de aparecer e dar sinal de joia. Em seguida, no dia 15 de outubro de 2008, Sônia Abrão acabou entrevistando o sequestrador ao vivo, interferindo de forma direta nas negociações. Afinal, a polícia não conseguia entrar em contato com Lindenberg, pois Sônia estava bloqueando a linha. A sua irmã que está desesperada, falando bem de você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça. Mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Tanto a Sônia quanto a Rede TV tiveram que lidar com uma chuva de críticas. Ela foi acusada de ter agido de uma maneira totalmente irresponsável e de ter atrapalhado as negociações. O Ministério Público Federal até moveu uma ação civil pública contra ela. O MPF ainda disse que a entrevista interferiu na atividade policial e colocou a vida de Eloá e dos outros envolvidos em risco. Como se tudo isso não fosse o suficiente, o programa ainda trouxe um comentarista
que falou que esperava que tudo acabasse em pizza e Lindenberg era só um rapaz apaixonado e que ainda ia se casar com Eloá. Vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutora Ademar? Prazer tê-la aqui novamente. E com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, claro. eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Como vocês sabem, o desfecho infelizmente foi trágico. Eloá não está mais entre nós. Apesar de todo o burburinho, a apresentadora, no entanto, disse em 2015, muitos anos depois, que não se arrependeu de jeito nenhum de ter feito a entrevista com Lindenberg. Pelo contrário, achou que fez uma cobertura perfeita e que as pessoas não aceitam isso. Por volta de 2005, os programas de maior sucesso da Rede TV eram o Tá de Quente e o Eu Vi na TV, apresentados pelo João Kleber. O problema era o conteúdo do programa, que era bem apelativo e que trazia pegadinhas bem polêmicas, que humilhavam os gays. A bichinha quer que o pedestre ajude a pegar um ursinho dentro da coisa eletrônica. Eu te ajudo a pôr no buraco. Gravaram dentro de um shopping, olha lá. Em 24 de outubro daquele ano, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a cassação da concessão da emissora, o que em tese acabaria de vez com a Rede TV. A ação ajuizada em parceria com ONGs que defendiam os direitos dos homossexuais acusavam a emissora de homofobia e de desrespeito aos direitos humanos por conta das pegadinhas do programa Tá de Quente. O superintendente jurídico da Rede TV disse: não pode se caçar uma concessão de uma TV por conta de um programa. Estamos dispostos a conversar e até tirar a atração do ar caso for necessário. No dia 7 de novembro do mesmo ano, João Kleber disse que havia eliminado do programa todas as pegadinhas que humilhavam os gays. A justiça acabou suspendendo a exibição do programa. No lugar, determinaram que a Rede TV exibisse reprises do noticiário nacional do canal, o Rede TV News, e em seguida que colocasse programas educativos. O MPF também recomendou que a emissora tirasse do ar o teste de fidelidade. Caso a rede não acatasse a decisão, outra ação civil pública seria ajuizada contra ela. Inclusive, a emissora foi proibida de exibir o João Kleber. Se caso fizesse isso, teria que pagar uma multa de R$200 mil por dia. A Rede TV, ao invés de reprisar o jornal, colocou no lugar do Tá de Quente reprises do Vila Maluca. Foi a gota d'água. A justiça determinou que a rede saísse do ar por 48 horas. A Polícia Federal, no dia 10 de novembro de 2005, lacrou o transmissor da emissora que ficava no Sumaré. O sinal da rede foi cortado. A Anatel também tentou lacrar o centro de exibição da emissora em Barueri, mas não conseguiu entrar no prédio. A Rede TV teve um prejuízo enorme por ficar fora do ar e teve que fazer um acordo para que seu sinal pudesse ser reestabelecido. Prometeu andar na linha, assinou até um compromisso de eliminar o conteúdo preconceituoso a homossexuais e se desfazer do tom erótico e das brigas encenadas no tal teste de fidelidade do Eu Vi na TV. João Kleber sofreu as consequências, acabou sendo demitido da emissora e só voltou ao ar muitos anos depois. Você sabia que um banco chegou a ser sócio da Rede TV? Em 2000, como vocês sabem, o Rogério Galo, superintendente da Rede TV, foi demitido. Só que um detalhe chamou a atenção. Ele deu uma entrevista à Folha, onde revelou que a Rede TV havia renegociado uma dívida de 40 milhões com o Banco Rural e havia conseguido um empréstimo de 12 milhões. E quando chegou a um ponto de ruptura, o banco teria comprado quase 10% da emissora. E o pior, revelou ainda que o volume de dinheiro que o banco investia na rede era maior do que os próprios donos colocavam. Disse ainda que quando a emissora dependia apenas dos investimentos de Amilcar Idalevo e Marcelo de Carvalho, os sócios, as coisas não eram pagas e que o banco ainda controlava o fluxo de dinheiro da empresa. O pior é que ninguém sabia disso. Após a entrevista, o Banco Central abriu uma investigação para averiguar a suposta participação acionária do Banco Rural na Rede TV. Afinal, se o banco realmente tivesse comprado parte da emissora, ele seria obrigado a revelar. O banco desmentiu tudo, disse que não tinha comprado nada.
Os donos da emissora também negaram, porém, em 2003, a Folha de São Paulo obteve um documento oficial do Banco Rural que provava de uma vez por todas que o banco era sócio da Rede TV. Aí não teve jeito. Em seguida, o Banco Rural acabou admitindo que transformou as dívidas em ações. Só que aí rolou uma coisa mais louca. O Rural tentou sair do negócio, tentou vender as ações do canal para uma empresa chamada Mediacred por 18 milhões. O problema é que Marcelo e Amílcar não deixaram, argumentando que não havia informação suficiente sobre quem controlava a empresa ou sua situação econômico-financeira. Começou então uma batalha judicial entre o Banco Rural e a emissora, até que em novembro de 2004, o banco obteve na 16ª Vara Civil de São Paulo o direito de ser excluído da sociedade com a TV Ômega, empresa que administra a Rede TV. Eles ainda alegaram que a rede era mal administrada por Amílcar e Marcelo, de uma maneira que ia inviabilizar o negócio. O banco continuou, diz que os sócios da emissora construíram uma empresa paralela chamada Mídia TV Comercial para receber o faturamento da sociedade. A Rede TV retrucou, disse que o banco estava tentando fugir das suas responsabilidades e deveres de sócio e disse que o negócio era totalmente viável. O banco não existe mais nos dias de hoje, ele foi liquidado, mas o crédito da emissora foi comprado por outro grupo chamado Petroforte, que também faliu. Os problemas da Rede TV com o Banco Rural se arrastam até hoje na justiça. Por uma dívida de 137 milhões de reais, a justiça chegou a bloquear os bens dos donos da emissora em 2020. No dia 17 de outubro de 2004, algo inacreditável aconteceu. Durante o programa Jogo da Vida da Band, apresentado por Márcia Goldsmith, um homem invadiu o estúdio com 38. Ele ficou 6 minutos no ar, conversando com a apresentadora. A primeira rádio a tocar foi a Band. Que isso? Que é isso, rapaz? Que isso não? Fica quieto. Que é isso? Eu vim aqui pedir ajuda. Ei, produção, o que é isso? Não, se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu vou... Que é isso, gente? Fica quieto. Por favor, querido, nós estamos no ar ao vivo. Nós vamos te ajudar. Eu sei. Por favor. Eu sei. Tá? Por favor. Eu vou te dar toda a atenção que você quiser. Você quer que eu tire o programa do ar? Não, vai ficar no ar. Eu quero que se tirar do ar... Tá bom. A pessoa Você precisa de uma ajuda nossa? Disse que a ex-mulher não o deixava ver suas filhas e que queria uma chance de reconciliação. Ele também pediu para que a transmissão não fosse cortada. Segundo a emissora, o homem havia procurado um mês antes a produção do programa e pretendia participar de um quadro em que tentaria se reconciliar com a sua ex-mulher. A produção chegou a procurar a ex-esposa dele, mas ela havia se recusado a ter qualquer contato com ele. Sendo assim, a emissora disse que não podia deixá-lo participar do quadro. O homem foi levado ao 34º DP, foi preso. Ele recebeu o apelido dos colegas de cela de Bandeirantes. Bom, o problema é que muita gente achou que tudo não passava de uma armação da Band e da apresentadora. Em uma entrevista, Márcia disse que isso era bobagem, que onde já se viu uma situação tão constrangedora ser objeto de uma brincadeira num programa. Além de tudo aquilo, daquele drama que eu vivi e que não foi só naquele momento, que foi durante um tempo, até conseguir superar, né? Até hipnose eu fiz, eu sofri o ataque da imprensa, gente. Vocês não acreditam. Com exceção da Sônia Abrão, toda a imprensa atacou, dizendo que aquilo era uma montagem do programa, que aquilo era falso, que era uma mentira, sabe? Então imagina você já estar sofrendo pelo estresse psicológico daquele momento, ainda está sendo atacada. Sim, eu sei, eu deveria ter processado esses jornalistas, né? Essa turminha do mal, que não via as evidências, né? Delegados, onde se viu que uma emissora de televisão ia compactuar numa coisa dessa, tão grave, arma, né? Sabe, gente, eu sei que é absurdo, mas falaram. No dia 12 de outubro de 1995, a Record exibiu um programa onde um pastor chamado Von Helder chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui
não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100. O episódio deixou as pessoas de todo o Brasil de boca aberta. Um dos maiores escândalos já vistos. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. A primeira reação partiu do altar da Basílica de Aparecida. Na homilia de ontem, na missa da padroeira, Dom Aloysio Lorscheider se queixou da falta de cortesia e exigiu respeito ao símbolo católico. Agora, temos gente que insulta Maria, que zomba de Maria. Será que nós vamos tornar tão ridículos e tão ingênuos de que nós não somos capazes de ultrapassar uma imagem? O chute poderia criar um grande problema para a emissora, uma vez que o Decreto-Lei 236 poderia cassar a concessão dela. A imagem da Record ficou bem prejudicada na época, segundo a própria imprensa. O juiz Célio Geraldo Magalhães, da 13ª Vara Criminal do Rio, determinou ao chefe da Polícia Civil a abertura do inquérito policial contra o bispo, e um deputado estadual encaminhou ao Ministério das Comunicações um pedido de cassação da concessão da TV Record, baseando-se no fato da emissora estar desrespeitando o Código Nacional de Comunicação e Constituição Federal, propondo discriminação. Durante todo o dia, inúmeras pessoas telefonaram para jornais e emissoras de TV protestando contra a atitude do pastor. No dia 16, o próprio Edir Macedo, em pronunciamento de 5 minutos na Record, falou por telefone no exterior e pediu desculpas aos católicos e criticou Sérgio von Helder, dizendo que ele havia agido igual uma criança. O Ministério das Comunicações abriu uma sindicância para apurar se o pastor havia cometido uma ilegalidade, e os técnicos continuavam estudando na Constituição, no Código de Telecomunicações e Código Penal para rever a renovação da Record. A situação chegou num ponto que vários funcionários da própria emissora ficaram perplexos com a insanidade do pastor e ficaram até constrangidos em andar nos carros identificados pelo símbolo do canal. Von Helder disse em entrevista à Veja que só queria mostrar que a estátua era de gesso, pediu perdão se havia ofendido alguém e acusou a Globo de ter o transformado em um monstro. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe um gostei bonito aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.